Deixa eu começar a gravação, porque eu falo se vocês estão de acordo. É. Bom, supondo que todos vocês estão de acordo, a gente está gravando essa aula. Não esquecer de marcar presença mais uma vez. Muito bem, então a gente estava na aula de terça-feira falando sobre como é que é operacional desses modelos de escolha discreta com dados agregados. E aí eu falei, bom, a grande questão, assim, abstraindo da heterogeneidade, a grande questão de identificação é o fato que você tem, por um lado, simultaneidade, por outro, você tem viés de variável omitida, e isso pode viesar seus coeficientes, especialmente o coeficiente do preço. E aí eu gastei um tempo na aula de ontem falando, olha, vamos ver como é que isso vai acontecer nos dados. E aí a gente rodou, eu vou rodar aqui até a linha 75, que foi mais ou menos onde a gente parou na aula de terça-feira. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem me fazer enquanto estiver rodando. Além disso, eu sugiro também que vocês sigam junto comigo como é que sigam junto comigo rodando no computador de vocês o mesmo código. Suponho que o ajuste de diretório, referência relativa, a gente já tinha feito na aula de terça-feira. Muito bem. E aqui, deixa eu só subir um pouco o que a gente tinha feito. A gente tinha colocado os instrumentos para o preço, que eram os instrumentos BLP, sobre sugar e mushing, mais efeito fixo de mercado. O que a gente notou? Aqui são as regressões do primeiro estágio, novamente. Tem muita gente que prefere o IV regress nativo do Stata ao IV reg 2. Eu, como sou uma pessoa mais old school, eu ainda uso o IV reg 2, eu tenho minhas razões, eu acho que ele é muito mais completo em apresentar todos os efeitos especiais e estatísticas que você possa vir a precisar na análise de um modelo com variáveis instrumentais e investigar a força dos instrumentos, subidentificação, sobreidentificação, todas essas coisas. Mas aqui, a moral da história está nesse coeficiente de Price aqui. Todo mundo está conseguindo me acompanhar? Todo mundo está vendo a tela aqui do Stata Sim. no Google Meet? Aham. E aí vocês veem que o coeficiente está dando... exatamente. Ela está aprendendo Stata já na mais tenra infância, o bebezinho. O coeficiente está de -8, e a gente já tinha visto anteriormente que quando dá -8, a matriz de elasticidade vai dar elementos na diagonal que são muito baixos. Eu não vou entrar no mérito dessas coisas aqui, porque boa parte delas vocês já viram no curso de econometria 1, quando você começa a falar sobre variáveis instrumentais e o operacional de variáveis instrumentais. Então, eu vou direto para a matriz, que a gente vê aquele ponto que eu tinha já enfatizado na aula de terça-feira de sinais vermelhos numa análise de matriz de
elasticidade preço e elasticidade cruzada. Primeiro sinal vermelho, você tem termos aqui que são, em valor absoluto, menores do que 1. E mostrei na aula passada que isso dificilmente é consistente com o comportamento de mercado. Tem a outra coisa que é problemática aqui, mas isso não é um problema de identificação dos parâmetros, isso é um problema das premissas que estão por trás do modelo loaded que a gente usou para estimar as coisas, que os valores fora da diagonal são todos iguais. Isso a gente não tem uma solução por enquanto. Aí foi isso. O que a gente tem, então, o caminho para a gente fazer aqui é colocar controles para dummies de produto, além dos instrumentos. E aí vocês vão ver que a elasticidade fica bem mais alta em valores absolutos. Então, basicamente, esse é o... Então, vamos lá. Esse aqui, a gente está lidando com um dos problemas, que é a questão da identificação do coeficiente da variável preço nesse tipo de modelo. Isso é um elemento chave em todos os papers que você tem de aplicação desse negócio. Existem dois outros problemas. Um, a heterogeneidade, no sentido de você tentar representar um pouco a heterogeneidade nos coeficientes, ter uma representação mais eficaz de como os indivíduos são diferentes, mesmo não tendo dados desagregados. Esse é um caminho. E outro caminho, que é subsidiário a esse, tem a ver com a questão da independência de alternativas irrelevantes. Por que eu digo que tem que ser subsidiário? Porque se você puser heterogeneidade nos coeficientes devido à característica dos coeficientes, a independência das alternativas irrelevantes também se resolve. Não vai aparecer, essencialmente não vão aparecer todos os termos exatamente iguais aqui. Tá? Aqui no Stata, eu vou falar só sobre o jeito de incorporar essa heterogeneidade pelo método do BLP. Quando a gente for para o R, aí eu vou falar um pouco do jeito via nested loaded. Eu acho que é legal, e o que é interessante do nested loaded é que ele mostra exatamente como ficaria essa matriz que eu estou mostrando aqui, caso a gente tivesse o nested loaded. Essencialmente, como é que ela ficaria? Ela vai ter bloquinhos. Então, por exemplo, se você tiver esses produtos agrupados em 2 ninhos, em vez de ter um valor igual para todas as linhas numa mesma coluna, você vai ter 2 valores iguais. Vai ter uma bola de valores iguais no bloco de produtos, outra bola de valores iguais para outro grupo de produtos, a depender do ninho em que cada produto se encontra. É melhor do que isso aqui, mas, de novo, é sempre muito dependente da hipótese que você faz. Mas isso vai ser para quando a gente estiver no R, porque eu acho que a implementação do nested load no R, ela é mais... eu acho que não é que a implementação no R está melhor. A implementação que eu vou mostrar para vocês no R, ela é mais moderna. E aí as coisas são mais simples e mais intuitivas. Mas aqui eu vou mostrar o BLP. Basicamente, esse BLP que está aqui, ele não é nativo do Stata, então se vocês que tiverem que instalar, vocês têm que pôr um find it BLP. Vou mostrar para vocês onde ele vai aparecer. Ele vai aparecer aqui, vocês clicam. Aí vocês põem aqui, click here to install. Tá? É só bater, no meu já está instalado. Então, enquanto vocês estão instalando, eu vou deixar rodando essas linhas aqui, aí vocês vão conseguir ver o resultado pronto, porque ele demora um bocadinho, de tempo para rodar as coisas. A gente pode trabalhar em paralelo. Vocês baixando aí,
e eu mostrando para vocês o resultado aqui. Professor, Oi. comando UNAB, lista, V31 a V47 é só criando um grupo com essas variáveis, chamando lista. Porque o Stata, ele tem uma... Ele essencialmente, ele é uma linguagem que eu chamo de scripting. Então, ela é uma linguagem que é feita para você escrever os comandos e registrar os comandos. E não é essencialmente uma linguagem, pelo menos não era. Cada vez que eu baixo versões novas do Stata, eu vejo o esforço deles tentando ser. Não era uma linguagem de programação, como, por exemplo, o R tem mais cara de linguagem de programação. Isso significa o quê? Significa que ele tem um monte de funcionalidades que são difíceis, que são ótimas para você fazer a implementação de um comando específico, a execução de um comando específico, mas são muito ruins do ponto de vista de programação. Uma delas é a facilidade de listas. Então, por exemplo, quando você coloca, quando eu faço, por exemplo, aqui no IVREG, tem V31 a V74, esse V31 tracinho V74 não é V31 e a V74. É o que, exatamente? Então, ele vai pegar, e isso tem que estar ordenado no banco de dados, então ele vai pegar V31, 32, 33, 34, todas as colunas no banco de dados até a 74. Até essa aqui. Entendeu? Então, é um negócio muito específico do Stata, 31 a 74, significa essas linhas do jeito que o banco de dados estiver organizado. O que acontece? Essas regrinhas de transformar abreviações de coeficientes e representar de forma compacta listas de abreviação, listas de exercício, listas de variáveis de uma forma compacta, é muito manhosa e nem todos os comandos reconhecem essas formas. Então, o que vai acontecer? Esse comando UNAB aqui, o que ele vai fazer? Ele vai reconhecer essa lista V31 a V74. Vocês vão ver que está em algum lugar aqui, ou se não tiver, ela não está. Mas ela vai reconhecer esta lista V31 e V74 e vai guardar essa lista expandida numa variável local chamada lista aqui. Tá? Então, é um comando mais low level do Stata, porque esse BLP, sendo um comando que não foi feito nativamente pelo Stata, o cara que programou este negócio, que é o sujeito, que até está o nome dele aqui, o sujeito David Vincent, não estava a fim de implementar este negócio. Então, você não consegue colocar esse negócio direito aqui. Então, o UNAB abre essa lista e aí sim você pode colocar esse negócio aqui. Tá? Ok. Bom, então a gente... Deixa eu chegar aqui. Então, aqui está no BLP. Não sei se está rodando no de vocês. Mas, enquanto estiver rodando, acho que eu posso falar. A ideia do comando BLP, a variável dependente é o share, não é aquela ln do share menos ln de S0, contra as mesmas coisas, sugar, mush, as dummies de produto. Aí tem aqui uma outra coisa, o que é esse stochastic? Esse stochastic é simplesmente para dizer qual variável vai ter
o random coefficient. Tá? Implicitamente, o default aqui é que essa variável price ela tenha um coeficiente normalmente distribuído. Aí, o que mais que ele pede? Aqui, markets é o indicador de cada um dos mercados. Aqui é o valor inicial para o random coefficient. Lembrem-se que a gente tem que ter um valor inicial para o sigma dentro do algoritmo do BLP. Essa opção elast, ela vai me devolver uma matriz de elasticidade de preço cruzada. Qual mercado que eu quero? Mercado número 1. Por quê? Porque eu queria mercado número 1, não tinha nenhuma razão específica. Robust, robusto standard errors. Essa é uma pergunta boa do Zé Matheus. Pode usar init-SD como 0,25? Jamais. Na verdade, tem uma baita literatura dizendo que é super a escolha de valores iniciais para esse tipo de modelo, especialmente quando ele fica mais complicado, mais cheio de efeitos especiais, os valores iniciais fazem muita diferença. Não, assim, hoje, na verdade, há umas 2 semanas atrás, eu vi um paper de 2019, no final de 2019, falando um jeito para tentar estimar starting values para isso. Então, não é trivial, valores muito, assim, a sugestão da literatura hoje, tente com montes de init-SD ou análogo de init-SD no seu código. Porque faz diferença e pode não convergir dependendo do init-SD. Muito bem. Fiz aqui. Obviamente, eu não tinha nenhuma razão para... Eu simplesmente já fiz a apresentação aqui para mostrar como a coisa funciona. Mas olha só, então a gente tem aqui o price com coeficiente de 30, que é parecido com o coeficiente que a gente tinha obtido com variáveis instrumentais e sem heterogeneidade. Está aqui em cima, ó. Mais ou menos a mesma coisa, 30,05. O random coefficient está altamente não significante, o p-valor está 1. Não vou me preocupar muito com isso, porque a ideia era mesmo apresentar, mas o que eu queria mostrar para vocês na sequência você tem a elasticidade preço. E aí vocês podem notar alguma coisa. Pelo menos eu acho que vocês podem notar. Os valores aqui, eles não estão numericamente iguais, e nem estão os caras aqui. Por exemplo, essa primeira coluna, todos os valores fora da diagonal são 0,026899958. Enquanto aqui para baixo é tudo 0,2694, mas aí varia um pouco. Essa variação ser muito pequena aqui é decorrente do fato que este cara aqui é não significante. Se ele fosse significante, essas coisas aqui variariam mais. Mas eu acho, e corrijam-me se estiver errado, esse fato aqui mostra bem o que essa imposição de heterogeneidade ela lida com o problema da independência das alternativas irrelevantes aqui. Tá? Alguma dúvida do Stata, especificamente? E se não tiver, eu vou passar para a implementação no R desse negócio. Muito bem, pessoal. Então, como parece não haver dúvidas, eu vou passar para o R. O código que
que eu vou utilizar é esse R_DC_AGG. Chequem se ele já está. Chequem se ele está já com vocês, se baixaram, porque faz umas 2 semanas que eu terminei de fazê-lo, então pode ser que alguns de vocês ainda não tenham baixado. Além disso, outras observações. Sugiro que vocês atualizem, se vocês não tiverem atualizado o R, atualizem agora e mantenham ele na versão pelo menos 3.6.0. Como é que eu sei? A versão, quando você abre o RStudio, a primeira coisa que aparece é essa primeira frase aqui, R version 3.6.3, que dá exatamente a versão. Tá? A Lucinda vai funcionar com a versão 3.4? Eu acho que sim, mas eu realmente não sei. Segunda coisa que vocês têm que fazer, e que não está nesse código aqui, vocês têm que estabelecer o diretório de trabalho. Ah, não, está aqui também. Então, o diretório de trabalho está na linha 32. Então, corrijam isso aqui para o diretório onde vocês descompactaram as coisas aqui. E a terceira coisa a fazer é descomentem da linha 11 até a linha 18 para instalar todos esses pacotes aqui que são mais ou menos importantes ao longo do código. Assim, vou ser muito sincero para vocês, eu não tenho certeza se todos esses códigos são essenciais para rodar esta versão. E como é que eu geralmente funciono? Eu vou escrevendo, aí dá um problema, eu tenho que resolver de um determinado jeito, de uma determinada forma, baixando um pacote, aí eu vejo que esse caminho não funciona, aí eu apago as coisas, só que eu às vezes esqueço de apagar aqui em cima. Então, provavelmente esse install packages aí vai instalar mais coisa que precisa na verdade. Mas eu não acho que não é o momento da gente passar linha por linha para saber o que está acontecendo. Então, do 11 ao 18, descomentem e rodem. Vai demorar um pouco porque vai baixar isso pela internet, todos esses pacotes necessários. Enquanto eu estava falando, o Zé Matheus falou, se eu coloquei um valor de init SD e convergiu, então, tudo bem, é melhor do que não convergir, mas é um bom indicativo que o modelo a sua especificação está funcionando. Vale a pena tentar com diferentes valores iniciais. Depois que rodou da 11 até a 18, vocês podem executar até a linha 34. Eu vou executar aqui enquanto esperamos. Todo mundo está conseguindo baixar as coisas, pessoal?
Eu estou instalando aqui, professor. Aqui também. Enquanto vamos esperando, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês para este pacote aqui chamado Reticulate. Essa é uma das coisas mais legais do R, porque, assim, a grande pergunta que eu acho que quando a gente está pensando em aprender uma linguagem de programação de uma forma um pouquinho mais aprofundada, a gente costuma se fazer até que ponto essa linguagem de programação ela vai ficar disponível ou vai ficar sendo utilizada e atualizada nos próximos anos. Uma coisa legal do R é que eles têm sempre esforços muito claros para criar pontes com outras linguagens. E esse pacote Reticulate, ele é uma dessas pontes. Essencialmente, o que esse Reticulate faz? Ele puxa bibliotecas que foram desenvolvidas para o Python, que é a outra grande linguagem de ciência de dados nos últimos anos, pega essas libraries, essas bibliotecas desenvolvidas para o Python e traz para dentro do R. Essencialmente faz bibliotecas do Python funcionar dentro do R. E a melhor biblioteca para estimar os modelos do BLP, típicos BLP, hoje em dia, ela é programada dentro do Python. Até poderia dar uma aula de Python para vocês, mas eu acho que tem uma questão de padrão tecnológico. Provavelmente vocês vão ter que trabalhar com R ou com Stata, então eu estou focando especificamente em R e Stata. Então, a implementação que eu vou mostrar a gente usa o pacote do Python, mas dentro do R. Facilita muito a necessidade da gente transitar entre diferentes linguagens. Tá? Esse DAT aqui é o mesmo banco de dados que a gente tinha lá atrás, lá no Stata, se vocês quiserem ver. É a mesma coisa, OBS names aqui. OBS names está aqui também. Pessoal, só me avisem quando vocês terminarem, vocês chegarem na linha 34, tá? Enquanto vocês estão chegando na linha 34, só estou mostrando a estrutura do banco de dados. Ela é exatamente igual à anterior. Como os dados são importados, eles vêm, os dados originais, eles vêm sem cabeçalho, então vai acontecer aqui no R a mesma coisa que eu tive que fazer no Stata, que era nomear as colunas do jeito que eu quero. Da linha 35 a 38, eu vou renomear as coisas. Tá? Estou na parte aqui que ele pergunta se quer que eu instale o Miniconda. Eu apertei. Pode pôr yes. Põe yes. Coloquei yes, estou esperando. Uhum. Porque, assim, basicamente, quando você instala o Reticulate da primeira vez, ele vai buscar, ele vai procurar o Python no seu computador. E aí, se ele não encontrar o Python no seu computador, ele vai instalar ele vai baixar uma instalação
que o pacote gosta, essencialmente, que é essa conda, anaconda, miniconda, alguma coisa assim. É a família conda de versões do Python. Mas ele não é que ele tenha instalado o Python aqui, ele instalou algumas coisas que ele precisa, é isso? Não, na verdade é assim, o que acontece? Alguns projetos open source, tipo, por exemplo, Linux, tipo LaTeX, o Python, os módulos centrais, os projetos são todos código aberto. As pessoas pegam e conseguem compilar e fazer versões desse negócio. Então, essencialmente, o que vai acontecer? O Python é isso, e aí as pessoas, às vezes, elas pegam esses códigos abertos Python e empacotam esse Python de jeitos diferentes. Então, por exemplo, Linux tem um monte de distribuições diferentes do Linux, mas tudo é Linux no sentido que 90% das coisas que você aprendeu usando um computador que tem um tipo de Linux instalado vai ser útil para você rodar as coisas em outro tipo de computador com Linux instalado. O Python é a mesma coisa. Então, o Anaconda é uma distribuição do Python. Essa distribuição do Python, ela vai ter que chama Anaconda, ela vai ter vários subtipos. E aqui, o reticulante, ele instala uma versão mini, que chama Miniconda, que seria uma versão de Python mais compacta, porque, afinal de contas, não é que você quer ter uma instalação completa de Python no seu computador, você só quer para rodar as coisas, mas ela é funcional o suficiente para conseguir receber qualquer pacote de Python que você queira importar dentro do R. Entendeu? Então, muito bem, enquanto estão baixando, e eu também vou começar a descer um pouquinho mais devagar, porque aí com o tempo vocês vão chegar juntos comigo. Na 36 e na 39, o que eu estou fazendo? Na 36 eu estou pegando o banco inicial e renomeando, e na 39 eu estou pegando um banco um pouco menor que só tem as variáveis que eu quero. Vou anotar aqui. É exatamente a mesma coisa, price, share, sugar, mush e as coisas todas. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o mesmo caminho que eu fiz aqui em cima no Stata. Professor, Oi. uma dúvida de R bem simples. Esse comando, esse pipezinho, que é o porcentagem, ele é do Tidyverse? Ele é do Tidyverse. Ah, tá, ele só funciona no Tidyverse, né? Só funciona no Tidyverse. Essa é assim, isso é uma coisa meio maluca quer dizer, todo projeto open source pode ter isso. Essa coisa meio maluca do R é que, por características históricas, essas coisas, um grupo de desenvolvedores ganhou uma importância muito grande dentro da comunidade de desenvolvedores do R, que é o grupo de desenvolvedores do Tidyverse. Tá? Uma galera. E aí eles desenvolveram um conjunto de pacotes que é super útil, mas ao mesmo tempo que ele é super útil, ele tem ele meio que sobrepõe um pedaço das coisas que são nativas do R.
Então, essa coisa do pipe aqui, ela é específica dos pacotes do Tidyverse. E são assim, basicamente o que acontece aqui é, essa função rename, ela vem com o Tidyverse e ela tem dois argumentos. O primeiro é um banco de dados e depois uma lista de variáveis cujos nomes você quer trocar. Só que se você você pode fazer isso desse jeito, colocar det igual rename, dat, todos os nomes, funciona. Só que, à medida que você vai ganhando facilidade com o Tidyverse, você começa a aprender esse esquema aqui, que é o pipe. Então, basicamente, esse pipe significa que você vai pegar esse banco de dados aqui e vai espetar ele como primeiro argumento da função. E como isso pode ser feito recursivamente, a gente consegue representar um monte de operações de uma forma muito compacta. É polêmico. Eu odeio a palavra polêmico, mas é, de fato, polêmico entre os usuários do R, muita gente acha que o pessoal do Tidyverse meio que sequestrou a língua, sequestrou o R para mover na direção deles. De qualquer maneira, resolve o problema. Tá? Perfeito. Muito bem. Então, eu estou aqui, a partir da linha 41, eu faço exatamente a mesma coisa aqui no estado, que eu faço aqui no estado. Então, olha só, e aí isso mostra também a coisa do... Isso aqui mostra também a coisa do... mostra a coisa do Tidyverse, que você vai pegar o banco de dados e depois substituir as coisas dentro aqui. Então, aqui no Stata, para eu chegar nessa InShare aqui, eu precisava construir a variável InShare, primeiro agregar por sair esse CDID, e aí eu fiz EGEN, que gerava o total do share por valor do CDID. Aqui eu faço a mesma coisa usando a sintaxe do Tidyverse. Então, o que vai acontecer? Então, essencialmente, eu vou criar essa variável sum do share, agregada por CDID, usando o banco de dados data. Então, seria assim, equivalente a você jogar o data como primeiro grupo, como primeiro argumento aqui, depois jogar esse negócio como data dentro do primeiro argumento, jogar como primeiro argumento aqui dentro. Vai fazer mesmo. Se vocês olharem aqui, tem uma variável nova, que é o InShare, que é o mesmo 44.7, tá? Em algum lugar aqui no estado. Aqui, mesmo 44.47. Muito bem. Vou criar o OutShare, que é a mesma coisa que o InShare. Eu não lembro se eu falei isso para vocês. Se eu não falei isso para vocês, eu falo agora. Basicamente, esse cifrão aqui, ele vai referir a uma variável dentro de um data frame, ou algum objeto dentro de outro objeto. Então, estou criando dentro do data frame data uma variável outShare, que é igual a 1 menos o data InShare. Também vou criar o me_u. Basicamente, esse me_u é a mesma coisa tá aqui. Olhando aqui, a gente tem o me_u e o
igualzinho lá no estado. Muito bem. Primeira coisa, fazer a regressão por OLS. Basicamente, pessoal, eu sei que vocês estão rodando as coisas aí, é até bom fazer essa pergunta para vocês agora. Quão familiar vocês estão com essa linguagem do R, essa coisa mais básica de modelos lineares? No R, como eu passei a mexer mais com Stata, então menos familiar. Toda vez que for pro R, tem que reaprender ali como é que é mesmo. Bom, era a lista 1, né? Oi? O que a gente fez na lista 1. Bom, então já estão começando a aprender um pouco. Esse comando LM, ele é o comando mais basicão de regressão que existe, para regressão que existe no R. Ele é o análogo ao regress do Stata, tá? Basicamente, como é que você faz as coisas aqui? Você tem a variável dependente do modelo vindo primeiro, aí você tem esse til aqui, aí as variáveis independentes são separadas por sinais de mais. Isso é diferente daqueles modelos não lineares que tinha no sistema de equações não lineares lá na primeira lista. Por quê? Porque aqui assume-se que o modelo é linear nos coeficientes. O segundo argumento desse LM é o banco de dados. Então, a gente está usando o banco de dados data, então, não tem nenhum problema. Vocês vão notar que os coeficientes são essencialmente os mesmos. Vou rodar aqui para a gente pegar aqui. Vocês vão ver que o coeficiente é essencialmente o mesmo. Que está aqui, 10.11986. 10.11987. Mesma coisa. Muito bem. Aí eu tenho aqui, por efeito fixo de região. Como é que eu coloco esse efeito fixo de região? Eu coloco esse factor em cima desse negócio. Por quê? O R tem uma classe de variável chamada factor variables. Basicamente, essa classe de variável seria um sinalizador para o R para entender que isso deve ser tratado como uma variável qualitativa. E aí isso implicitamente seria como você expandir isso como um conjunto de dummies. A ideia é sensacional, o problema é que você tem uma dificuldade de implementação disso. Então, o que vai acontecer? Às vezes você tem uma variável que você quer que ela seja texto, e o R lê isso como fator. Às vezes às vezes é o contrário. Às vezes ela vem como texto e você quer que ela seja fator. O melhor jeito de evitar essas coisas é, como o CDID aqui, eu acho que está como valor, ou está numérico, eu não sei. Deixa eu ver como é que está. Ele está como texto. Não, desculpa, ele está como integer. Está como número. Então, como ele está como número, ele não sabe que isso, na verdade, é uma variável qualitativa e, essencialmente, eu tenho que expandir essa variável qualitativa em dummies. Então, eu uso essa opção factor aqui para fazer esse tipo de coisa. Vai dar a mesma coisa que o Stata. Vocês vão notar aqui.
que é o coeficiente do price dá 9,318, que é essencialmente a mesma coisa que está aqui. E, Se professor... eu quiser... Oi? Ah, não, perdão. Eu achei que já... Não, você pode falar. É alguma dúvida? Era para voltar no R? Fala. Não, a dúvida sobre o MQO no R. Como que eu coloco ou tiro a constante? Porque tá com constante, né? Como que eu... Eu acho que é assim. Ah, 0. Ah, tá. Deixa eu lembrar. Acho que é isso. Eu tirei a constante e eu ponho um 0 na frente. Ah, tá bom. Bom? Obrigado. O CDI dele tem um valor único para cada momento de cada decisão de compra, não? Não. Esse CD/ID é cada mercado. Lembra que a gente não tem decisão de compra individual aqui. A gente tem a decisão de compra que é representada por uma combinação de cidade, ano, trimestre. Então, acho que aqui ainda tem o número certinho, ou não. Número certinho desse negócio. Tá, em algum lugar aqui no final. Ou não. Não lembro mais. Tinha em algum lugar aqui esse negócio que era o... Era uma cidade, ano... Era cidade, ano... trimestre, alguma coisa assim. Então, quando a gente está falando de dados agregados, a gente está falando de mercados específicos. Tá? Muito bem. Então, eu vou criar as dummies de produto. Eu fiz uma volta, por que eu queria... Ah, lembrei. Eu tava com uma preguiça danada, porque se vocês olharem aqui está o ID. Esse ID é a marca, aí aqui é a cidade, aqui é o ano e aqui é o trimestre. Então, eu estava com uma preguiça danada de criar uma variável que marcasse a qual marca cada uma desses ID pretendia. Essencialmente, essa marca seriam os 4 dígitos aqui. Aí eu fiz por que eu não queria fazer? Por que eu ia fazer isso? Porque no banco original tem as dummies. Então, esse V3 a V26 são exatamente as dummies de produto que eu coloco aqui no Stata V3 a 26. Só que eu, Cláudio Lucinda, estava com preguiça de colocar tudo isso aqui, mais V23, mais V24, mais V25, mais V26, mais V27, mais V28, até essas coisas. Estava eu com preguiça. Aí eu gastei um tempo que era 2 vezes maior do que escrever esse negócio para fazer essa volta aí, tá? Hoje eu não sei se isso aí funciona. Mas eu acho que funciona. A razão de ser da linha 58 à linha 70 era simplesmente para colocar essa variável teste, brand ID,
dentro do banco de dados, que ela vai dar a marca a qual o produto se representa. Então, aqui, esse aqui é o produto V3, correspondente a dummy V3, correspondente a dummy V4, e assim por diante. Tá? De novo, eu só fiz essa volta porque eu estava com preguiça de digitar nome por nome aqui. Rodando dummies de produto, mesma coisa que vai estar lá, vai dar um baita aumento no coeficiente do preço, vai para 10, alguma coisa, vai para 28, na verdade. Tá? Pessoal, antes que eu avance mais, uma pergunta para vocês. Vocês já conseguiram me acompanhar rodando as coisas ou ainda o computador de vocês está baixando as paradas? Eu tô junto. Acompanhando aqui também. Essa parte da dummy aí eu não entendi muito bem, não, sendo bem sincero, mas a parte do código eu tô acompanhando. Ah, mas o seu R já baixou todas as coisas, já instalou as libraries e tudo, Zé? Sim, ó. Tá. Beleza, então eu estou exatamente no correspondente a esse pedaço aqui. Aí aqui tem duas opções, então tem o IV. Essa é uma coisa que o R ainda não está tão bom quanto o Stata. Eu não achei facilmente esse two-step GMM e essas aplicações de robust aqui, que no R é numa linha de comando. Então, eu fiz o IV tradicional, sem ser two-step, sem ser robusto aqui. Bom, o que vai acontecer aqui no IV Reg o Stata tem um comando para IV Regression, e ele é meio chatinho. Por que ele é meio chatinho? Porque ele precisa especificar a variável das coisas aqui, a variável com modelo, quer dizer, o modelo básico, e os instrumentos precisam ser separados por sinal de mais. Então, é meio chatinho esse tipo de coisa. Só um segundinho, pessoal. Voltei. Muito bem. Então, aqui o código do R, IVReg. Aí você tem aqui os instrumentos, eles precisam estar no formato específico para o R, que é isso aqui. Vocês veem todos os instrumentos, mais o sugar e mush, porque o sugar e mush são variáveis exógenas, então você coloca elas aqui. Rodando.
Então, aqui a gente tem a mesma coisa do coeficiente do stata, o coeficiente do price vai ser para 10,37. A diferença que a gente tem aqui, na verdade, as coisas que tem aqui são chamados testes diagnósticos, então é o teste de instrumentos fracos, é o teste de Hausmann, e o teste de Sargan, para as coisas, para a validade das restrições sobre identificadores. Muito bem. E aí, finalmente, a gente vai passar para o BLP. E, basicamente, a gente vai usar esse comando PyBLP, que é a library que vem do Python. Os dois aqui são simplesmente opções para o número de casas depois da vírgula. A gente quer que as coisas sejam meio blá blá blazentas. Aqui, da 95 a 98, a gente tem nomes que são específicos que precisa ter no pacote. Então, o pacote precisa de uma variável que chama Market IDs, que identifica o mercado. A variável que tem o share precisa se chamar shares. A que identifica o produto tem que ser Product IDs. Especialmente aqui. Só para mostrar que a gente está chegando nas mesmas coisas. Eu vou mostrar aqui como a gente replica dentro do Python, do PyBLP, o primeiro resultado que estava aqui, que é este aqui, dentro desse negócio, só para mostrar as peculiaridades do pacote. Então, vocês olharem aqui, esse DataPy, ele vai ter os instrumentos, o instrumento é preço, aqui. Porque ele essencialmente assume que preço é endógeno em todas as aplicações, então eu tive que fazer essa volta para enganar ele e achar que é exógeno também. Então, basicamente, vou mostrar aqui. Como é que você tem aqui, sem nenhum efeito especial, o modelo, as variáveis independentes do modelo são price, sugar e mush. Essa é a formulação. Aí tem o problema, isto aqui e aqui o banco de dados. O solve estima os negócios, e aí vem summary, model 0. Os coeficientes são exatamente iguais aos iniciais. Aqui eu vou replicar o modelo 1 dentro da lógica desse pacote, só para mostrar que as coisas estão aparecendo aqui. Então, tudo igual, 9.318. Aí aqui, a gente vai replicar o resultado de variáveis instrumentais. Não aparece tão igual, mas é igual porque está 11 e uns trocadinhos, e eu escolhi 2 casas depois da vírgula. Então, e aqui replicando, é o mesmo que estava lá em cima, só para dizer que as duas coisas chegam exatamente iguais. 11.19, e aqui dá 1.1. Muito bem, então, a ideia de pegar esse Python BLP aqui era para, essencialmente, fazer o BLP. Mas, antes de eu fazer o BLP propriamente dito, vou mostrar para vocês como é que é o Nested Loaded. E, para mostrar como é o Nested Loaded, eu vou lembrar como é que é a equação do modelo.
Só o meu, quando eu fui usar essa segunda parte, o PyBLP, ele não deu certo aqui. Esse, aonde? A partir da 89? No 89 ele já disse que erro não encontrado, objeto PyBLP não encontrado. Você rodou essas duas linhas aqui? Quais? A 29 e a 30? Sim. Foi aí, depois disso, que ele instalou o tal do Miniconda, né? Não sei. Instala o 20, roda o 29 para ver o que. Me conta o que acontece. Ele está instalando as coisas? A impressão que ele tá. Não sei o que houve antes de ele não ter passado por aí. O meu tá dando erro nessa parte aí. Em qual parte? O meu também. Em qual parte? Linhas 29 e 30. Eu fui lá embaixo, deu o mesmo erro do Rafael, voltei para essas duas linhas. Aí aparece a mensagem erro em dir.exists x na conversão do nome do arquivo, nome muito longo. Vou colar aqui no chat. Vamos olhar. Esse é diferente para mim. Esquisito. O meu agora, a impressão que foi. Eu rodei de novo lá em cima. Os duas, a 29 e a 30. Aí eu comecei a rodar de novo a parte do PyBLP e por enquanto tá rodando. Não apareceu aquele erro até agora. Tá. Zé, eu realmente não sei, porque isso tem cara de ser alguma coisa de como é que está a instalação aí das coisas. Você baixou o Reticulate, rodou o Library Reticulate também? Rodei. A única coisa que ele. Talvez seja diversão. Eu acho que deve ser a versão do Noé mesmo. Tá. Você está com uma versão mais baixa que a 3.6, né? Eu tô com a 3.6.2 e ele tá falando que o Reticulate é 3.6.3. Entendi. Pode ser alguma coisa como essa. Então aí eu vou pedir para você me acompanhar e depois você tentar acertar as coisas e fazer funcionar. Tá? Então, aqui eu vou fazer duas versões do Nested Loaded. Eu só abrir. Eu estou abrindo a aula do Nested Loaded para vocês, para a gente ver junto o que vai acontecer aqui.
Ok. Então, basicamente, o que vai acontecer no Nested Load? Você vai ter esse regressor aqui, que é o share condicional a cada grupo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer duas definições de ninhos. Para isso, eu vou fazer aqui o Jamboard. A gente vê isso mais diretamente. Então, o Nest 1 é assim. Outside. E aqui, outro. Todos. Nest 2. Aí vai ter aqui igual a 0, 0. Então, são os produtos igual a 0. Fazer duas formas desse nesting para mostrar para vocês. Vou rodar aqui para vocês aparecerem. Então, tem as contas aqui dos betas, tudo isso, tem o optimization, ele mostra tudo isso bem detalhado. Nossa senhora, ele vai demorar. Então, inicializou o problema. Tem uma constante price, sugars e mush. Todas as coisas vão avançar. O que eu tenho de beta estimates? Esse é o beta estimates no final. 9. Vamos. Mais um pouco. Então, aqui a gente tem o RO final foi 0,98. Então, se a gente lembrar aqui, esse 0,98 quer dizer que esse negócio indo para próximo de 1, significa que o sigma está indo para próximo de 0. Então, está bem na trave dos valores aceitáveis para o nested loaded. Feito isso, obviamente o pacote toma conta da geração dessa variável e toma conta de fazer essa variável aqui ser devidamente endógena, porque ela é endógena, porque ela depende do share que está aqui dentro. O que vai acontecer? Então,
não apenas você tem esse coeficiente do Rho aqui na trave, esse Rho é essencialmente isto aqui, tá? O beta do preço é esse aqui. O que tem de interessante é o seguinte. Isso eu não tinha falado antes. No Nested Loaded você tem o Rho, igual a 1 menos sigma. E você tem os betas, que é beta 1 até beta K, são os coeficientes das alternativas. Só que o efeito marginal ele é igual ao beta K dividido por menos sigma. Este aqui. Então, eu tenho aqui na linha 170 exatamente o efeito dos preços, do efeito marginal dos preços, que é muito mais alto do que os 30 que a gente tinha obtido na melhor das especificações lá atrás. Alguma dúvida por enquanto? Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou fazer a segunda versão, que é com base no Mushi, que nem eu tinha feito aqui anteriormente. Tá? Que é os produtos com Mushi igual a 0 versus os produtos que são Mushi igual a 1. Tá? O que vai acontecer aqui, os resultados do Rho, eles são um pouco menos borderline exagerados. O coeficiente do preço não está tão alto, está um pouco alto em valor absoluto. Eu vou mostrar para vocês os efeitos marginais, eles são ainda mais, eles não são tão elevados, deve ser 74. E eu queria mostrar para vocês as elasticidades, no caso do Nested Loaded, porque elas são bem ilustrativas do que acontece quando você tem um Nested Loaded em vez do Loaded tradicional. Então, para o primeiro mercado, vocês podem notar as elasticidades estão na faixa de 4, 8, 9, que são mais altas, por quê? Porque o efeito marginal dos preços é mais alto, que 74. Mas o interessante aqui no Nested Loaded é o quê? O do Nested Loaded, para os primeiros produtos, que é da linha 1 até a linha 24, você vê que os valores não são iguais, que nem eles eram no caso do load tradicional, mas eles têm apenas dois grupos de valores, ou é 0.044121 ou é 0.00689. Isso quer dizer o quê? Os produtos que estão no mesmo ninho deste produto 1 vão ter os valores maiores, mas são sempre iguais. Os produtos que estão em outro ninho vão ter um valor bem menor, mas também igual. Então, você pega o produto 1, 2 e 3, você vê, os três produtos aqui, eles têm valores altos fora da diagonal para os 1, 2 e 3, e baixos para os 4, 5, 6. Se você pegar o 4 aqui, você vai ver, a
aqui é menos 9, aí aqui é 0,16. E aí os outros são 5, 10 a menos 3. É um jeito de resolver o problema? Mas ainda assim é meio forçado. Eu ia fazer a representação gráfica desses negócios. Ups. Tem os valores aqui. A representação. Então, aqui é 5, 10 e 15, aqui é 0, aqui é mais 5. Eu sei que as elasticidades de preço na diagonal estão entre 5 e 10, tem umas um pouco mais baixas, mas a maior parte delas está entre 5 e 10, e algumas estão entre 10 e 15. Os valores aqui estão todos embolados entre 0 e 5, aí é uma questão de como é que você desenha o padrão das cores. Muito bem. Aqui fazer o random coefficient loaded. Basicamente, o que você vai ter aqui aqui você tem dois, um aqui é a especificação da parte linear, ou seja, esse aqui são os coeficientes normais, aqui são os sigmas. Só para falar para vocês, este código aqui, ele é para replicar ou chegar bem perto os valores que estão no paper do nível. Research Assistant Guide for Random Coefficient. Que é esse paper aqui. Porque os dados que ele usa aqui são os dados que eu peguei originalmente. Só não vai ser exatamente igual porque eu não pego os valores iniciais que ele usa, e aí é o ponto original sobre se valor inicial faz diferença. Aqui ele faz diferença. Enquanto está rodando, aqui eu tenho uma coisa que eu queria falar com vocês, tem esse PyBLP Integration aqui. Basicamente é a forma pela qual as integrais são resolvidas dentro desse negócio. Aqui é por simulação de Monte Carlo, aqui é por outro tipo de forma de resolução da integral, que aí é por regra por integração numérica. Mas ele vai eventualmente aparecer.
Se demorar muito mais aqui, eu vou dar uma parada e aí depois, se vocês quiserem, vocês deixam rodando, vai rodar e que aí eu não sei se vai rodar em tempo hábil para rodar dentro da sala de aula. Não era para demorar tanto, mas às vezes acontece. Estou aprontando aqui a apresentação do próximo tópico. Bom, saiu. Bom, o que a gente tem aqui? Essa é a versão mais completa do BLP. Tem aqui o valor da função objetivo, que é 155. Esse 155 seria tipo o análogo do... este cara aqui. Função critério, seria o análogo disto aqui. Tá? O outro ponto, ou, por exemplo, a estatística J do Hansen. Aqui é 150 e poucos. É mais ou menos isso. Não é exatamente, isso é uma coisa que às vezes não fica claro quando a gente estuda GMM, mas não é exatamente comparável, porque o valor numérico dessa função critério no GMM, ele é altamente dependente de como você estipula a sua weighting matrix. Então, os detalhes podem não fazer com que o número não bata. Muito bem, então, o que a gente tem aqui? Basicamente, a gente tem os random coefficients, não apenas como na diagonal, que são os sigmas que a gente estava acostumado a falar, só que tem esses termos fora da diagonal. Eu não falei tanto sobre isso, porque quando eu estava falando nas apresentações, mas é perfeitamente possível. Pensei no seguinte: vocês têm a probabilidade do indivíduo I escolher a coisa J, o exp de V mais sigmas sobre 1 mais soma de V mais sigmas F sigma de sigma. O que acontece? Este F de sigmas, ele é uma distribuição multivariada. Na verdade, potencialmente multivariada. Porque se você coloca mais de um random coefficient, ele vai ter 2 dimensões essa distribuição. A pergunta é, ele pode ser independente ou não. Aqui, eu estou assumindo que elas não são independentes. Então, existe uma correlação entre esses random coefficients que é dada por esses termos aqui. Se vocês olharem, não faz muita diferença, porque, na verdade, nada aqui está dando significante, se não me falha a memória. Quando eu rodei isso, não tinha dado nada significante, continua não dando nada significante. Mas é uma possibilidade. A gente poderia colocar com eles independentes, e aí esses independentes tem que ser essa formulação aqui, e aí os diferentes random coefficients são independentes entre si. Mas, objetivamente,
para esse banco de dados e para esses starting values, que são os zeros, não tem tanta diferença, vai dar quase tudo não significante, e as elasticidades vão ficar meio próximas do valor de IV regressions que a gente viu anteriormente, na faixa de, sei lá, 3 a 4, por aí, ó. 2, 3 e 4, que nem está no estado. Mas o que eu digo para vocês, esse pacote Python que a gente fez rodar aqui no R, ele é o estado da arte de implementação computacional desse negócio. Então, se algum dia vocês forem fazer um trabalho usando isso aí, esse é o lugar para começar. Porque tem todas as peculiaridades e todos os detalhezinhos que vieram nessa literatura desde o paper do BLP de 1995. Alguma pergunta, pessoal? Acho que essa parte do Python, na medida do possível, deu para acompanhar aí. Tá. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai mudar de tópico, a gente vai sair de demanda e vai falar de funções de produção, tá? Só me dá um segundo aqui, enquanto eu acerto todas as coisas aqui na lousa aqui, eu já volto com vocês. Voltei. Então, vamos lá. Vamos falar sobre produção e custos. Então, assim, aqui é o primeiro dos grandes cortes que a gente tem nesse curso. Eu organizo esse curso em grandes temas. O primeiro deles é demanda. Então, a ideia é de você pegar primitivas de demanda, estimar primitivas de demanda que vão ser utilizadas para coisas como avaliação de competição, efeitos de reforma tributária, etc, etc, etc. O segundo dos grandes temas aqui você também vai falar de buscar primitivas econômicas que podem ser utilizadas para responder outras perguntas. Só que essas são as primitivas do lado da oferta. Tá? Que coisas que a gente pode vir a querer do ponto de vista de primitivas do lado da oferta são coisas como medidas de substituição de fatores de produção, medidas de escala, coisas como essa, e medidas de economias de escopo, são coisas que podem ser importantes. Basicamente, essa linha da função de produção e da função de custos, ela é muito mais calcada
na teoria neoclássica do que a parte da demanda. A parte da demanda tem um pedaço que é demanda neoclássica, que a gente segue uma Mascoléu meio que diretamente, depois a gente vai para modelos de escolha discreta, onde a gente não tem tanta essa preocupação, ainda que a gente tem um comportamento econômico bem claro por trás. Mas a ideia de modelos de utilidade aleatória, ela sai um pouquinho do caminho da apresentação que a gente dá de escolha do consumidor em manuais de microeconomia. Quando a gente está falando do lado da oferta, o comportamento dos agentes é muito calcado na teoria microeconômica. Existe um análogo, quer dizer, existem alguns papers, mas não existe uma literatura muito grande centrada em outras abordagens. Então, basicamente, a gente vai falar de função de produção e vai falar de um ponto que é a questão de formas funcionais. Muito bem, então, quando a gente estiver falando de função de produção, e principalmente função de produção em escala menor, função de custos, a gente vai ter alguns problemas aqui. Então, a gente tem um problema de endogeneidade, a gente vai ter um problema de seleção de amostras, e, eventualmente, tem um problema também de ineficiência. Como eu falei, coisas que a gente pode querer. Escala, ou seja, se você tem as empresas ou setores exibindo com os retornos constantes de escala, crescentes ou decrescentes, às vezes a gente pode se perguntar, será que um determinado setor ou uma determinada empresa ela desfruta de retornos crescentes de escala? Ela desfruta de retornos constantes de escala? Como é que é a substituição entre fatores de produção? Como é que é a relação de produção? Ela pode ser separável em diferentes componentes? Como é que é o progresso técnico? E como é que a gente pode ter estimativas de custos marginais? Estimativas de custos marginais, às vezes, é muito importante do ponto de vista de regulação econômica. Porque, bem ou mal, uma das variáveis que você está muito preocupado quando você está falando de regulação econômica é regular preço. E mesmo que você não vá atribuir o preço exatamente igual ao custo marginal, é desejável que você tenha a ideia de custo marginal em algum lugar na sua cabeça. Por quê? Porque com essa ideia de custo marginal na sua cabeça, você vai ter uma ideia de onde você não pode ir ou você não pode ir. Então, a ideia como regulador que tem que determinar preço, a ideia seria desejável que você não colocasse o preço para baixo de custo marginal. É alguma coisa que você deveria usar. São essas as coisas aqui. Uma das coisas que é muito recente na literatura em organização industrial, muito quente, é usar a modelagem de produção como um guia para avaliar a competição nesse setor. Uma coisa bastante interessante também, que a gente vai ver mais aí na parte de conduta. Muito bem. Então, aqui vai ficar mais claro ainda um ponto que eu levantei na parte de demanda, especialmente quando a gente está falando de sistemas de demanda neoclássicos. O fato é o seguinte, a gente não tem uma ideia de qual é a verdadeira função utilidade, nem a verdadeira função de produção. Mesmo quando você apresenta a ideia de função de produção no curso de microeconomia tradicional, usando o livro do Varian, do Nicholson, você vai falar que a função de produção é uma forma numérica de racionalizar as escolhas da empresa do ponto de vista de demandas por fatores e quantidades produzidas. E aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa.
o que a gente vai fazer econometricamente? A gente vai fazer econometricamente a gente vai observar as escolhas da empresa em termos de demanda de fatores de produção, vai observar o resultado dessas escolhas no sentido de valor bruto da produção, quantidade física produzida, etc, etc, etc. E vai estimar os parâmetros de uma função que racionaliza esses dados que são observados e estão presentes no banco de dados. É isso que a gente vai fazer. Tá? Muito bem. De novo, essa racionalização, ela não vai ter, por si só, uma justificativa a priori. O que a gente vai buscar é uma forma funcional que aproxima essa função verdadeira. Como eu falo aqui no slide, não existe uma função de produção escondida em algum armário em cada empresa. A gente consegue estimar parâmetros de uma função que racionaliza as decisões da empresa. E essa função permite que a gente represente numericamente alguns fatos estilizados ou alguns parâmetros estruturais dessas escolhas da empresa. Tá? A ideia é, todas as formas funcionais que a gente vai falar vão ser expansões lineares em parâmetros que vão aproximar uma função arbitrária. Essa função quer dizer o quê? Então, a função verdadeira nos valores das variáveis é aproximadamente igual a uma outra função que pode ser decomposta ou pode ser expressa como uma combinação de parâmetros e funções desses vetores de variáveis. Então, o que a gente gostaria? Gostaria de escolher funções daqui tal que aproxima o valor da função no ponto e aproxima o valor da função verdadeira, a primeira e a segunda derivadas, de uma forma parcimoniosa. O que eu quero dizer com forma parcimoniosa? Se você colocar termos infinitos aí, você consegue aproximar todos os pontos, mas não é o que a gente quer. A gente quer que essa aproximação seja o melhor possível, econômico do ponto de vista de necessidade de parâmetros. Tá? O que a gente precisa, a gente consegue aproximar essas coisas num ponto, mas isso precisa estar devidamente contextualizado. O que eu quero dizer com estar devidamente contextualizado? Essa aproximação vai ser boa em um ponto. Os parâmetros estruturais que a gente vai obter, eles vão ser bons em um ponto. Se a gente fizer essa função e fizer a avaliação usar esses parâmetros estruturais que a gente estimou para essa função para um lugar muito distante do domínio dessa função, será que está certo? Não sabemos. Pode acontecer que os resultados de estática comparativa sejam bem diferentes que a gente obteria na função verdadeira. Muito bem. Então, vou falar de algumas formas funcionais. Essa é uma literatura que meio que eu não vi desse jeito muita novidade que vai partir dos anos 80. Eu tenho algumas hipóteses porque isso é verdade, essencialmente porque se você tem muitas observações, você provavelmente vai diretamente para aproximações não paramétricas ou não semiparamétricas. Se você tem poucas observações, provavelmente essas coisas que estão aí já devem fazer o trabalho bem o suficiente para os objetivos que você quer. Muito bem, eu só vou ressaltar todas essas formas funcionais, elas são essencialmente derivadas do princípio anterior aqui. Você vai pegar uma função que é uma somatória de polinômios ou logaritmos,
para aproximar alguma coisa aqui. Então, a função tradicional começa com a Cobb-Douglas, e eu acho que isso, na verdade, isso até fiz em sala de aula, mostrando que isso é uma expansão de Taylor nos logs das variáveis. Então, como expansão de Taylor, ela também se aplica para aquilo que a gente tinha visto anteriormente. Mas a Cobb-Douglas, vocês já devem ter visto um montão de vezes, log do Y, no caso, valor bruto da produção ou valor adicionado, uma constante mais soma dos logs dos diferentes fatores de produção. Esse é um caminho aqui. O que vai acontecer? A gente consegue, a partir dessas fórmulas aqui, derivar algumas hipóteses que a gente pode estimar a partir dos coeficientes, hipóteses que a gente pode testar a partir dos coeficientes estimados. Então, aqui a gente tem para homogeneidade linear, ou seja, a tradicional, retornos, homogeneidade linear, que eu quero dizer com, essencialmente, retornos constantes de escala, dá para testar em quase todas essas aqui. Tá? Muito bem. Hoje em dia, objetivamente, o que eu vejo acontecer? Quais dessas que são utilizadas hoje em dia, mais comumente? Esta e esta aqui. As outras, elas estão aqui mais para completude do que qualquer outra coisa. Tá? O que vai acontecer, assim, de interessante? Algumas delas, assim, ainda que eu nunca tenha visto em qualquer paper medianamente recente, algumas delas têm propriedades até que poderiam ser interessantes, no sentido de que se você tivesse valores de insumo igual a zero, a fórmula continuaria sendo definida. Mas, mesmo assim, parece que o predominante é isso aqui, como uma aproximação de primeira ordem e uma aproximação de segunda ordem da função verdadeira que gerou os dados que a gente tem no banco de dados. Alguma pergunta, pessoal? Alguma questão? É a translog que é usada ou é a generalizada, Cobb-Douglas? A translog. Assim, essa aqui é a mais utilizada, e eu vou, nas apresentações da parte econométrica, eu vou só falar dessa forma funcional, mas tem esta aqui também que é razoavelmente utilizada. As outras, eu realmente nunca vi, assim, num contexto de forma funcional de função de produção. Essencialmente, boa parte delas são aproximações ou polinomiais, por exemplo, essa aqui é uma aproximação polinomial, ou aproximação com outras chamadas basis function. Então, em algum livro de econometria semiparamétrica ou não paramétrica, até aparecem essas coisas com outros nomes. Mas elas, 99,9% das vezes, elas não vão ser utilizadas no contexto em que elas foram originalmente propostas aqui nessas coisas em 1970 e 1960. Tá? Muito bem. Então, vamos supondo que a gente tenha, que a gente considere que essa aproximação de primeira ordem ela seja suficiente para os nossos objetivos. A gente supostamente tem um banco de dados, o passo seguinte é, armado desta fórmula e armado desse banco de dados, a gente vai usar essas duas coisas para obter estimativas dos parâmetros estruturais. Agora, existem problemas nesse negócio. Mas esses problemas eu não vou falar hoje, vou falar na próxima aula. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Tenho dúvidas sobre a próxima aula. Porque terça-feira
Em tese é feriado, né? Tiradentes. Aí vai ter aula Sim. ou não? Então, assim, ter perdido aquela aula dia 9 me bagunçou o coreto. Porque a gente tinha planejado, deixa eu perguntar, a gente tinha planejado fazer a prova dia 27, não era? Deixa eu olhar aqui só. 25, né? Sim, mas tinha que entregar dia 27, não era isso? Ia ter uma 24 horas, alguma coisa assim, porque 25 é um sábado. Eu entendi que era do 24 para o 25, né? Então, independentemente disso, isso significa que a prova aconteceria antes da semana do 28, da semana do 28 e 30 de abril, que é a semana que teria um vazio por conta do do intervalo entre OI empírica 1 e OI empírica 2. Só que por causa da aula que eu perdi na semana passada, eu acho que eu não consigo terminar a parte de custos só com a aula do 23. Então, eu vou precisar de provavelmente mais 2 aulas. Então, existem 2 opções, e aí eu queria ouvi-los. A opção número 1, a gente ter aula dia 21. A opção 2, a gente não ter aula do dia 21, mas aí a gente teria aula dia 23 e 28. E aí vocês fariam a prova entre 29 e 30. O que vocês preferem? A matéria da prova é a mesma. Exatamente. A matéria da prova eu vou terminar custos e produção. Só que, para eu terminar custos e produção, eu vou precisar de mais 2 aulas. Eu posso fazer essas 2 aulas de 2 jeitos. Não ter aula dia 21, e aí eu pego 23 e 28, ou tem aula dia 21, e aí vai ser 21 e 23. Mano, pode ser 21. A questão é, a gente tem aula dia 23, e aí a prova já vai ser logo em seguida, né? Bom, a prova vai ser logo em seguida em qualquer uma das opções, porque se for o outro caso, 21 e 23, a prova seria 24 e 25. Se a prova for, se vocês quiserem jogar, se vocês preferirem não ter aula dia 21 e eu der aula dia 23 e 28, a prova vai ficar para 29 e 30. Então, esse ponto pega dos 2 lados. Vocês que sabem, por mim pode ser 21. Por mim também. Não vai... Não teria problema, não. O JP não gostou do dia 21, não, mano. Tô achando que o JP votou contra. Assim, em geral, eu pediria para atrasar, mas eu vi que essa quarentena atrasar as coisas está me deixando mais agoniado. Então, eu prefiro fazer logo a aula e a prova. Priscila, você é a única que ainda não se manifestou. Eu não consegui ouvir o que o Zé disse, mas pode ser dia 21, mas eu tentaria passar a prova para o dia 26, assim, para dar um tempinho a mais. Então, assim, deixa eu entender se é o que vocês querem. Então, eu daria aula dia 21, daria aula dia 23, passaria a prova dia 26 para entregar dia 27. É isso?
Ou 27 para entregar dia 28, se for É. Tá bom. Então, tá bom. Então, estão todos de acordo? Tô. Porque como eu estou gravando, então gostaria que todos dissessem sim. Sim, mas aí a prova ficou para dia... 27 para entregar dia 28. Tá. Por mim, tudo bem. Rafael Rocha. Por mim, ok também. Então, estamos assim, 21, 23 de aula, prova dia 27 para entregar dia 28. É isso? Isso. Sim. Estamos todos combinados, temos aí unanimidade, todos os alunos estão de acordo. Então é isso, pessoal. Professor, Oi. e a entrega da lista? A entrega da lista tem que ser logo, né? Dia 22 estaria uma boa data. Eita, eu tava contando que ia ser dia 28, que era do mundo. Mas calma. 28 ou 18? É que no Moodle tá depois de amanhã, né? Então, eu ponho para dia 22. Tá. Mais alguma observação? Essa parte de produção também tem parte aplicada no R, Stata. Tem. A gente vai ver também, dentro dessas duas aulas, a gente vê isso aí. Eu acho que a gente vai conseguir ver um pedaço. Não sei se tudo. Aí depende do andamento das coisas. Professor, para a prova, vai exigir, assim, algum conhecimento de Python ou dessa... Não. 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 Tá. O máximo que pode exigir é vocês fazerem uma coisa como eu fiz, todas as aplicações em R, mesmo que elas envolvam alguma coisa em Python. Tudo é R ou Stata. Certo. Bom, pessoal. E aí vai ter uma lista dessa parte só sem ter entrega, como tinha comentado, alguma coisa assim? Eu acho que não vai ser factível. Tá aí, é uma troca. Tá aí, outra pergunta para vocês. Vocês podem querer pegar um pedaço dessas duas aulas para fazer que nem a gente faz aqui, abre o computador e roda as coisas, ou eu passo uma lista de exercícios sem valer nota. Eu acho que as duas coisas não vai dar. Eu prefiro ir rodando aqui para ficar mais fácil de aprender, tendo visto alguma vez já. Agora, novamente, preciso que todos se manifestem. Também prefiro que rode durante a aula. Também. Priscila? Na aula? Tá bom. Então, todos estamos de acordo. Ok, então, pessoal. Bom final de semana para vocês e nos falamos dia 21. Perfeito. Tá, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau.